Arthur, o rei, aquele que tirou a espada da pedra e se tornou por direito de sangue rei de toda a Inglaterra. Não há nenhum livro dos contos arturianos que não diga que o rei Arthur era inglês, era rei da Inglaterra, inclusive falava inglês, certo? Na verdade, não. É tanta história, tanta confusão nesse momento, nesse período histórico e também na própria literatura do rei Arthur, que eu vou tentar ser o mais resumido possível para mostrar para vocês nesse vídeo que o rei Arthur, na verdade, não era inglês. Quer saber mais? Fica aí no vídeo. Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt. Hoje é dia de cultura! E se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, já se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos por aqui. E especialmente se você gosta de histórias do rei Arthur, do reino de Logres, dos cavaleiros e damas da Távola Redonda. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a nacionalidade do rei Arthur. Eu abri o YouTube esses dias e tinha lá um vídeo do History Channel dizendo Rei Arthur era escocês. Fiquem tranquilos, não é isso que eu vou dizer, até porque falar que o rei Arthur é escocês é quase tão errado que falar que ele é inglês. Eu disse quase porque realmente falar que o rei Arthur é inglês é mais errado ainda. Quando a Távola Redonda ficou famosa, muitas cortes da Idade Média começaram a fazer tábuas redondas por todo lado, para imitar o rei Arthur, fazendo festivais, contando as histórias do rei Arthur. Então foi um negócio assim que espalhou para a Europa inteira. Então tábuas redondas vai ter para tudo quanto é lado. Agora que aquilo lá na Escócia era a Távola Redonda é muito pouco provável. Não vou falar que é impossível, porque uma das vertentes históricas do rei Arthur mais aceita é que ele era um legionário romano da Croácia. Tá? E existe essa vertente também, que ele era da Croácia e que morreu na Croácia, inclusive tem o seu túmulo lá, falando que ele era um grande herói da ou Armênia ou Armórica. Tudo isso eu já falei lá no vídeo do rei Arthur histórico, tá? Assistam ele lá, não precisa sair agora, assiste esse vídeo aqui até o final e depois assiste esse do rei Arthur histórico que vai complementar. O rei Arthur histórico primeiramente. O rei Arthur histórico, ele vivia num período caótico, tá? Na precipitação da queda do Império Romano Ocidental. Então o Império Romano estava quase caindo e os postos avançados de Roma, que chegavam até as Ilhas Britânicas, tá? Chegava na Bretanha, os romanos tiveram que se retirar e ir então em direção ao continente. Então eles saíram das Ilhas Britânicas e deixaram os celtas que estavam lá, que a gente não pode chamar de celta, é um pouco errado chamar de celta também. Nesse período que haviam já os postos ali entre os celtas romanos, a gente chama eles de bretões. Então a Bretanha é essa estrutura que foi feita por Roma, tá? Com os celtas. Pegou os celtas e eles foram unificados por Roma. Então nós estamos falando aí de bretões. O termo correto é bretões, Bretanha. O país se chama Bretanha, tá? Então a Grã-Bretanha que vai surgir depois, os britânicos, etc. Beleza, eu falo do solo. Até aí não tem nada de inglês, não tem nada de Inglaterra. O termo correto é falar que o rei Arthur era bretão. Tá? Se o rei Arthur existiu, ele era bretão. Obviamente as versões históricas do rei Arthur falam que ele não era rei, né? Ele era um dux bellorum, ele era um duque de guerra bretão. Deixando claro que o rei Arthur era bretão, ou seja, era um celta que foi misturado com os romanos, né? Bretão da Bretanha. Nós temos que entender o que acontece com a Bretanha. Tá? A Bretanha era um país que foi estruturada por Roma, junto com os celtas, e aí viraram os bretões. Só que quando o Império Romano começou a decair, foi desfeito os postos avançados. Então o posto mais avançado que tinha, que era da Bretanha, foi retirado. Os romanos saíram da Bretanha e ficaram então os bretões por si. Eles tiveram que se cuidar. Só que em vez deles se unirem, eles começaram a entrar em guerras entre eles. Então os bretões começaram a batalhar contra os próprios bretões. Isso deu brecha para que muitos outros povos entrassem na Bretanha. Então teve invasão de cima, invasão de baixo, invasão do norte, invasão do sul, teve invasão do pessoal que estava no continente, que esses são importantes, tá? Que são os anglo-saxões. Os povos anglo-saxões começaram a invadir a Bretanha também, então teve muita invasão. E eles não começaram a enfrentar, matar os bretões. Eles começaram a batalhar entre eles, às vezes se ajudavam. O que nós podemos falar com certeza é que houve uma rivalidade muito grande, aí sim, dos bretões contra os anglo-saxões. E aí houve um personagem lá que unificou os bretões
para expulsarem a maioria dos anglo-saxões da Bretanha. E essa batalha foi chamada da Batalha do Monte Badon, onde foi vencida pelos bretões, e aí onde existe supostamente o rei Arthur. Só que dito isso, é só para explicar para vocês que o rei Arthur é bretão, são os bretões contra os anglo-saxões. Os anglo-saxões continuaram vindo para a ilha, continuaram vindo até que se tornaram maioria, e com o passar dos anos, a língua oficial do país se tornou o inglês, e com o passar mais ainda dos séculos, se tornou a terra dos ângulos. Então vejam, os bretões foram assimilados pelos anglo-saxões, não se falava mais a língua celta, não se falava mais o gaélico, não se falava mais a língua dos bretões, e agora a língua oficial se tornou o inglês, que é a língua desses anglo-saxões que chegaram. Então, ingleses, os anglo-saxões, de uma forma assim bem indireta, eram na verdade inimigos do rei Arthur. Então falar que o rei Arthur era inglês é muito errado. O rei Arthur era bretão, que era inclusive inimigo daqueles que no futuro se tornariam ingleses. Tá? Isso é só para explicar para vocês como nasceu a Inglaterra, que foi surgir séculos depois, com Alfredo, que enfrentava inclusive os anglo-saxões que estavam chegando depois, porque os saxões aí, agora se auto-chamavam de saxões, antes de se chamarem ingleses, eles eram aqueles que já estavam bem fortes com a igreja cristã, então tem bastante coisa aí até a fundação da Inglaterra. Porém, o que eu quero deixar claro para vocês, Arthur é bretão. Além disso, eu quero falar uma curiosidade para vocês, que é sobre a parte literária do rei Arthur, que também não é inglesa. O que eu quero dizer com isso? As histórias do rei Arthur, que nós conhecemos hoje, se passam na Inglaterra. Mas por que se o rei Arthur era bretão? Quando a gente fala do livro que originou a lenda do rei Arthur, como nós conhecemos, que eu já falei aqui no canal várias vezes, que é a história dos reis da Bretanha, não a história dos reis da Inglaterra. Aqui já fala a Bretanha. Quando que se tornou Inglaterra? Por que o pessoal começou a falar que o rei Arthur era inglês? Olha só. Então vamos lá. Vou tentar explicar também de forma resumida, porque é muita coisa. A história do rei Arthur, os contos arturianos, as lendas arturianas, o mito do rei Arthur foi construído em 5 línguas, em 4 países. Mas como assim? 5 línguas, 4 países? É porque tem o latim aí no meio, e latim não é de um país específico, tá? Então teve 5 línguas que construiu o mito arturiano. E agora eu vou falar para vocês na visão de um filólogo, tá? Porque a filologia não estuda só a tradução da língua, mas estuda a cultura que envolve a língua, porque a cultura dos países são diferentes. E apesar da língua ser diferente, a cultura também é mais diferente ainda. Costumes em um país são estranhos, no outro não é. Então tem muita coisa aí que completa a língua. O filólogo, ele estuda, tá? Como que o país vê aquela palavra, como que o país vê aquele texto, como que a cultura via aquela língua. Então é uma coisa muito mais complexa, muito mais completa, e isso inclusive nos dá um direcionamento para entendermos os mitos arturianos. Porque os mitos arturianos, na sua parte final, aí antes do século XV, lá para o século XIII, XIV, ele tinha uma proposta pedagógica da cavalaria. Educar os cavaleiros, educar as damas, mostrar para as pessoas como deveria ser a humanidade, como deveria ser os cavaleiros, aqueles que seguiam os códigos de honra da cavalaria, deveriam ser como os cavaleiros da Távola Redonda. Então começou a dar um referencial para toda a era medieval, para todas as cavalarias, as ordens que existiam em toda a Europa. Então, nós temos aí várias línguas que vão contar as histórias do rei Arthur, tá? E é por isso que aí começou a ter várias coisas erradas, como por exemplo dizer que o rei Arthur era rei da Inglaterra, tá? Então vamos lá. A história do rei Arthur começa com os galeses, tá? Tem as tríades galesas, tem o que tem registrado, tá, pessoal? Tem o livro de Tarecim, o livro Negro de Carmarthen, tem vários contos, livros galeses que eu já citei aqui no canal, que falam sobre as histórias do rei Arthur, até nós chegarmos nesse aqui que foi escrito em latim por um padre galês chamado Geoffrey de Monmouth. E ele escreveu isso aqui em latim e distribuiu por toda a Europa. Isso aqui foi um best-seller. Como que a gente sabe que é um best-seller? Tem tantas cópias hoje em dia para tudo quanto é lugar, quer dizer que fez sucesso. Isso aqui foi considerado histórico até o século XV, onde houve uma revisão em cima desse livro. Até lá, os dragões que haviam aqui e o rei Arthur ser rei de quase toda a Europa era considerado histórico. Por isso que esse livro aqui é tão importante e por isso que o rei Arthur se tornou tão famoso, tá? Por causa desse livro aqui. O livro da história dos reis da Bretanha foi traduzido para várias línguas, tá? A primeira língua a traduzir esse livro foi para o francês normando. E é aqui
aqui que começam as lendas arturianas como nós conhecemos. Então, o francês normando era a língua oficial daquela época, viu, pessoal? A Idade Média, quase todos os nobres dos países falavam francês normando. Por isso, quando Robert Wace traduziu do latim para o francês, espalhou por toda a Europa a sua versão. Por isso que a Távola Redonda é tão famosa. A tradução do Robert Wace foi traduzida para várias outras línguas, inclusive para o inglês. Então, o inglês, já estamos falando aí da quarta versão do mito arturiano, tá? Que nós estamos falando do inglês, é a tradução de Lyamont. Lyamont escreveu também a história dos reis da Bretanha, traduzindo do Wace, que traduziu do Geoffrey de Monmouth do latim. Então vejam como uma confusão. O cara traduziu de uma língua para outra língua, que foi para outra língua, e aí foi espalhando por todos os países da Europa. A primeira vez que foi falado que o rei Arthur era rei da Inglaterra, não foi nem Lyamont, porque Lyamont falou Bretanha, Robert Wace falou Bretanha, o livro do Geoffrey de Monmouth, como eu falei, a história dos reis da Bretanha. A primeira vez que foi falado que o rei Arthur era rei da Inglaterra foi por um francês chamado Robert de Boron. Tá? Robert de Boron, ele é uma tradução aí que fala que se foi no mesmo período do Lancelot Graal, das histórias de Lancelot. Tá? Que aí foi junto com Crétin de Troyes. Também a versão do Robert de Boron, que são 3 livros, tá? Eu tenho aqui a versão do Merlin, que é a única traduzida em português, que é excelente, tá? Eu acho excelente essa versão aqui do Merlin. Já contei no vídeo de Merlin sobre esse livro aqui. E é nesses 2 livros, pessoal, nessas 2 versões, que fala que o rei Arthur era rei da Inglaterra. Por que eles fizeram isso? Porque na época que eles escreveram esse livro, já se tratava da Inglaterra, já não era mais Bretanha, era a Inglaterra que estava ali. Então, nós temos aí o Arthur, rei da Inglaterra, coisa que foi feita pelos franceses. Por que eles fizeram isso? Pessoal, a gente não tem tanta certeza aí, se foi porque eles não conheciam a história da Bretanha, ou eles não se importavam, já falaram, é da Inglaterra e pronto, acabou. A gente não sabe exatamente por que ele trocou para rei da Inglaterra, só que temos que lembrar que os bretões não eram tão cristãos assim, e nas histórias de Lancelot Graal e do Merlin, fala muito Inglaterra e fala muito das datas comemorativas cristãs. A história se torna totalmente cristã, como eu já falei, né? No Lancelot Graal, na Vulgata Francesa, a história se torna absolutamente cristã. Rei Arthur era cristão, aí tem a saga do Graal, tem vários elementos aí absolutamente cristãos, e com isso eu acho que se acrescenta um país cristão, que era a Inglaterra. Então essa é a minha suposição, tá, pessoal? Se alguém souber aí uma explicação melhor por que os franceses chamaram de Inglaterra e esqueceram da Bretanha, deixa aí nos comentários, que vai ajudar bastante aí também. Mas, como eu falei, os especialistas falam que a gente só pode supor, porque a gente não sabe por que o Robert de Boron ou o próprio Walter Map, né, o pseudo-map aqui, o da Vulgata, escreveu Inglaterra. A gente não sabe, mas o rei Arthur era rei da Bretanha, se ele foi rei, né? É isso que eu trouxe para vocês, porque eu queria mostrar por que o rei Arthur não é inglês. Esse vídeo deve ter ficado longo, eu devo ter me embananado aqui em vários momentos, peço desculpas. Se vocês não entenderem, deixem aí nos comentários que eu tento explicar melhor. Mas o rei Arthur, então, ele era bretão, que é uma coisa muito antes da Inglaterra pensar em existir, e quando os ingleses, que são os anglo-saxões, chegaram, eles dominaram o país e tiraram os bretões de lado. Então o rei Arthur, se ele existiu, ele era inimigo dos que seriam no futuro ingleses, tá? Então falar que o rei Arthur é inglês é errado. E digo mais, o mito do rei Arthur, falar que ele era o rei da Inglaterra também não foi uma coisa que os ingleses fizeram. Foram os franceses, supostamente, tá? Que falaram que o rei Arthur era inglês. Detalhe, viu, pessoal? O mito do rei Arthur, ele é muito mais rico na língua francesa do que qualquer outra língua, tá? Ainda são 5 línguas. O latim, que é os livros do Geoffrey de Monmouth, tanto a vida de Merlin quanto a história dos reis da Bretanha. Depois nós temos o francês. E depois nós temos a parte galesa, tá? Que nós temos aí o livro negro de Carmarthen, as tríades galesas, o Mabinogion. Tem bastante coisa aí no país de Gales sobre o rei Arthur, então são outra língua. E também o alemão, o Wolfram von Eschenbach, que escreveu, por exemplo, a lenda de Parsifal, que juntou aí várias coisas da simbologia muçulmana. E por último, eu vou considerar o inglês, porque nós temos, sim, principalmente Lyamont, que é a tradução aí mais antiga da língua inglesa, que foi daí traduzido para aliteração, que era um poema comum da Inglaterra. E é claro, eu vou falar o cara que deixou o mito do rei Arthur alinhadinho pro jeito que os ingleses consideram hoje, que é Thomas Malory.
Mas Thomas Mary é o último da lista, ele é do século XV, já quase acabando aí toda essa força do mito arturiano. Depois nós temos um salto aí para até a era vitoriana, quando a Rainha Vitória quis chamar aí os mitos arturianos de volta, agora de uma forma de propaganda para a corte inglesa. Então tem muita coisa aí, pessoal, que faz o Rei Arthur ser considerado inglês hoje, mas na verdade ele não é inglês nem historicamente, e até a parte literária também não foi construída pelos ingleses. Tanto é que a história mais amada pelos ingleses é a história de Sir Gawain, o Cavaleiro Verde, que essa história sim é inglesa. Se o grande rei Arthur unificou várias culturas, vários povos, não só, olha só pessoal, não só de forma assim na história, de vários povos se unificando com ele ali na Távola Redonda, mas a sua história, a história do Rei Arthur, a lenda do Rei Arthur, o mito arturiano, unificou vários países, várias línguas, várias culturas nessa história. E isso é uma coisa muito forte, porque nós estamos falando então do ser humano falando de coisas boas, de virtudes e valores que fazem com que todos queiram se unificar nessa história do Rei Arthur. Então nós estamos falando aí de vários países que se juntaram para contar uma mesma história. Para mostrar que se nós buscarmos bons referenciais como o Rei Arthur, todo ser humano de qualquer país que ele seja vai se identificar e vai querer escolher ser igual ao Rei Arthur. Porque, como eu sempre falo, ser herói é uma escolha.